atrito, algum problema ali. Ou seja, e se você falar assim, esse meu casamento está indo mal, eu acho que eu vou se divorciar, eu acho que não dá mais. Então, quanto mais você fala isso, pior vai ficar. Entendeu? Então, você tem que falar o contrário. Não, o meu casamento vai ser restaurado. Eu vou buscar fazer a minha parte. Se é o caso da esposa que está pensando assim, então ela deve falar o quê? Deus vai transformar o meu marido. Jesus vai fazer uma obra no coração dele. Mas ela, sendo sábia, porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica o seu lar, ela vai dizer, Senhor, mas muda eu também. Muda naquilo que eu tenho que mudar. Então a pessoa tem que ter essa consciência que ela precisa melhorar e o outro também. Porque muitas pessoas, ela diz assim, Jesus, transforma o coração do meu marido. Jesus, transforma o coração da minha esposa. Jesus, transforma... E às vezes está precisando transformar o nosso coração primeiro. E depois o dele também, você está entendendo? Porque nenhum de nós somos perfeitos. Nós temos que ser mudados a cada dia. Aliás, a Bíblia tem a receita para tudo. E é um texto que eu sempre estou repetindo aqui, e ele fala justamente em Filipenses. Vê só, olha só que interessante, é Filipenses capítulo 1, o verso 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Começou a boa obra, então ele começou uma boa obra em você, e ele está te lapidando, ele está trabalhando. Então faça uma análise da sua vida. Eu, Edson, preciso analisar a minha vida, e você deve fazer a mesma coisa com você. Veja se você está sendo sincero com você. Você tem que analisar você, é você que tem que fazer uma autoanálise de você. Você tem mente, você tem memória, você tem neurônios para botar para funcionar, entendeu? Veja aí. Às vezes você fala, nossa, mas eu oro tanto, eu oro de manhã, de tarde, eu oro. Tudo bem, isso é bom, mas se você ora, mas nos outros horários do dia, você só fala bobagem, só fala negativamente, a sua oração pode não ser atendida, meu amado, essa é a verdade. Você está entendendo? Porque uma das maneiras, ou a melhor maneira de você influenciar alguém é o seu testemunho, é o seu comportamento, é as suas atitudes, é as suas ações. Não adianta no domingo dar glória a Deus, aleluia, e dando reteté, e papapá, e na segunda ser outra pessoa. Tem que se converter, tem que mudar de vida. Essa é a verdade. Tem gente que está se enganando e não está se vendo. É duro quando uma pessoa está tão cega espiritualmente que ela está mais perdida do que cega em tiroteio. Você está entendendo? Isso é interessante, esse assunto, é muito interessante. Muitos problemas serão resolvidos quando você corrige aquilo que você fala e até aquilo que você ouve. Você está entendendo? É isso. Então uma pessoa que está indignada com alguma coisa, ela quer passar essa indignação para outros, e ela quer influenciar outros para comprar a indignação dela, vamos assim dizer, né? Você está compreendendo? Eu estou falando coisas erradas que a pessoa quer achar que é certo e ela quer fazer a equipe dela, né? Então pessoas feridas precisam ser curadas, saradas. Jesus é a resposta. Jesus é a resposta. Você está entendendo? Ele diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus. Então Deus nos chamou para o ministério da paz, trazer palavras de vida, às vezes coisas que precisam ser ditas, mas com amor, com respeito, falando verdades. Tem muita verdade que você pode falar com respeito, sabendo falar. Então é isso, pensa, então faça uma análise. Sabe que às vezes eu fico pensando assim, se a gente pudesse, né? Vamos supor, quando eu acordo de manhã e eu saio de casa, por exemplo, vamos supor que se pudesse colocar um gravadorzinho e eu nem saber que estou sendo gravado. De manhã, vamos supor, das 8 da manhã até as 18 horas. Aí quando for às 19 horas, você chega em casa e você vai ligar o gravador aí você fica sabendo que foi gravado. Porque quando a gente fica sabendo que está gravado, é uma coisa, que está sendo gravado, não é verdade? É ou não é? Mas veja o bastidor como é que é. Então o que acontece? Aí você vai ouvir tudo que você falou durante o dia. Eu acredito que você vai dar gargalhada, que você vai falar assim, meu Deus do céu, eu falei isso, não acredito. Porque tem gente que você conversa, dá vontade de gravar. Porque são pessoas, parece que bipolares. Na tua frente é uma coisa, por trás é outra. Só Jesus na causa, né, pessoal? Então veja bem, então cuide com suas palavras.